Meus caros fiéis, Pilatos lhe disse então: Tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. O rei Davi tinha um filho, Absalão. Este filho tentou tomar o trono do seu próprio pai, ele se revoltou. Ele tentou usar daqueles que não gostavam do rei Davi a seu favor. Absalão pediu ao seu pai para ir a Hebrom, uma cidade do sul que podia ter guardado algum rancor contra Davi, sobre o pretexto de fazer um voto a Yahvé que ele tinha cumprido. Na verdade, ele previa uma revolta contra o seu pai, contra o rei Davi. O rei Davi concedeu tal favor a Absalão. Absalão se pôs então a caminho de Hebrom com numerosos homens. Absalão manda então emissários a todas as tribos de Israel para dizer-lhes: Absalão tornou-se rei em Hebrom. A conjuração se avolumava e se fortalecia, e a multidão dos partidários de Absalão ia aumentando. Davi, então, tomando consciência da revolta, sabendo que o coração dos homens de Israel se voltavam para Absalão, não pôde senão levantar-se e fugir. Davi passa um período difícil, fugas, traições, angústias. No entanto, que ilusão de Absalão! Pensar que as trevas podiam vencer a luz, pensar que a revolta domina na ordem, pensar, enfim, que a vontade humana podia triunfar contra a vontade divina. Aquele que a Escritura diz que em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, o qual se podiam fazer vários elogios, é aquele mesmo que se revolta contra o rei, que se revolta contra o seu pai, que se torna mais disforme de todos os homens, querendo possuir por uma revolta aquilo que ele deveria possuir gratuitamente como uma herança. Como diz nosso Senhor, quem tem ouvidos, que ouça. Comemoramos hoje, meus caros fiéis, a festa de Cristo Rei. A instituição dessa festa não tem como objetivo principal, primeiro, proclamar a realeza de nosso Senhor. Isso já é feito na Epifania. Mas essa festa visa declarar a fé católica a respeito dos direitos de Jesus Cristo e da sua igreja sobre todos os estados, sobre todos os países. Esta festa foi instituída por Pio XI há exatamente 100 anos. Comemoramos hoje o centenário desta festa. Atacado pelos inumeráveis pensamentos liberais da sua época, segundo os quais todas as religiões têm os mesmos direitos perante um homem que é livre para aderir tal ou tal crença se ele quiser, Pio XI proclama firmemente a doutrina católica, sobre a qual o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é de direito. Ele proclama a sua encíclica Quas Primas. Certo, é uma doutrina difícil de ser aceita, doutrina difícil de ser aplicada de maneira prudente, principalmente em nossa época, onde todos esses erros não fizeram senão que se proliferarem de maneira ainda mais abundante.
mas doutrina católica que deve ser proclamada e defendida por todos aqueles que se dizem católicos. Vejamos nesse sermão qual é essa doutrina, quais são os seus fundamentos e, enfim, quais são os meios de proclamá-la, de aplicá-la. Essa doutrina é a seguinte: Jesus Cristo é Rei. Rei pela sua pessoa divina, por quem Ele é. Ele é Deus a quem tudo pertence. Rei também por conquista. Jesus Cristo, enquanto homem, conquistou um direito sobre todo homem, morrendo na cruz e sendo exaltado pelo Pai no terceiro dia pela sua gloriosa ressurreição. Jesus Cristo, meus caros fiéis, sendo Rei, possui um direito de reinar sobre todos os homens, pois todos estão sob o seu domínio, seja Jesus enquanto homem, seja Jesus enquanto Deus. Os homens não têm outro fim senão estarem submetidos a Cristo, submetidos ao seu corpo, que é a Igreja. É exatamente isso que a epístola de hoje nos ensina. Tudo foi criado por Ele e para Ele. É antes de tudo e tudo nele subsiste. É a cabeça da Igreja que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo seu sangue da cruz. Essas são as palavras de São Paulo na epístola de hoje. Ah, padre, tudo bem. O homem, todo homem, deve estar submetido a Jesus Cristo, enquanto Deus e enquanto homem. Mas o que nos leva a afirmar que essa submissão particular de cada homem deve passar ao domínio público, deve passar ao domínio do Estado, do país? Ora, o homem é um ser social, meus caros fiéis. Ele busca viver com outro homem naturalmente. Não se trata apenas de uma questão de necessidade para se viver, para aprender, mas se trata ainda de uma questão de bem. O homem tem um desejo inato de comunicar a verdade, de comunicar o bem, fazer com que os outros também participem do bem que ele possui. A sociedade humana não é fruto de uma vontade humana, mas ele é fruto da vontade divina. Já dizia Aristóteles, o homem é um ser social. Aquele que vive de maneira isolada sempre ou é um deus ou é uma besta. A sociedade, portanto, é boa, ela é natural ao homem. É nela e apenas nela que o homem cumpre a sua finalidade. E assim como homem, ela também, a sociedade, é uma criatura. E, portanto, também deve estar submetida a Jesus Cristo, a sua igreja. Com efeito, a lei natural, isto é, a percepção que a gente tem do mundo real, nos ensina que todo homem deve prestar um culto ao seu superior, ao seu Criador, não apenas como uma forma de agradecimento, mas ainda como uma forma de louvor, dando uma certa honra àquele que fez ser e existir. A sociedade deve ainda pedir a esse Criador novos dons para o seu sustento, o que sozinha ela é incapaz de prover. Ora, a sociedade, sendo uma criatura,
deve também prestar um culto a Deus, ao seu Criador. Deve prestar um culto àquele que a fez existir e a sustenta no ser. Donde a sociedade deve prestar um culto a Deus. Na verdade, é por esse culto que ela vai se desenvolver, que ela vai crescer. Não é à toa que as palavras culto e cultura têm uma ligação muito profunda. O culto forma a cultura favorece o culto. Logo, é necessário para uma sociedade que quer se desenvolver de maneira sadia um único culto, um culto a Deus, o seu Criador, que respeite a verdade. Mas chegamos ao ponto principal desse sermão: o que é a verdade? Qual é a sua importância? No Evangelho de hoje, Jesus, dizendo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, Pilatos o interroga dizendo: o que é a verdade? Pilatos, infelizmente, não acredita mais na verdade. Talvez ele nunca tenha acreditado. Para ele, a verdade é feita pelo homem. É a maioria que faz a verdade. É o poder que dirige a verdade. Foi assim que Pilatos conseguiu a sua pequenina soberania, a sua pequenina realeza romana como governador da Judéia. Adulações, mentiras, fingimentos, para ele é isso a verdade. Para os nossos contemporâneos também, a verdade não existe. Ela é fruto de uma vontade humana. Mais ou menos, se ela existe, se eles admitem que ela existe, eles dizem: a verdade é impossível de ser conhecida. Para os nossos contemporâneos, a verdade não é mais a adequação do intelecto à realidade, mas a imposição e criação de uma realidade por um intelecto que já está viciado, um intelecto mais ou menos influenciado por certas categorias inatas ao homem. Não se acredita mais na capacidade do homem em conhecer a realidade tal qual ela é. Não se acredita mais em uma sinceridade na busca do real. O curioso, meus caros fiéis, é que apesar dessa crença na inexistência ou na impossibilidade da verdade, devemos acreditá-la nela e devemos tê-la como verdade. Dito em outras palavras, é preciso acreditar na verdade e tê-la encontrado para sustentar que a verdade não existe. Para sustentar que a verdade não pode ser encontrada. Ou seja, é um sofisma. As pessoas que falam que a verdade que não existe, que ela é impossível de ser encontrada, é porque elas já acreditam na verdade. A mentira, querendo acusar a verdade, se condena a si própria. E do mesmo modo, Pilatos, querendo triunfar sobre a verdade, é a verdade que triunfa sobre ele. Não, meus caros fiéis, não é nisso que nós católicos acreditamos. Cremos sim que o homem é capaz de conhecer o mundo real. Cremos sim que a verdade existe e que pode ser encontrada. Claro, nessa busca, o homem pode se enganar, pode estar mal disposto em aceitá-la. Contudo, o homem pode se dar conta disso, voltar atrás no seu erro. Ele pode progredir e, enfim, chegar objetivamente à verdade, à plena verdade.
A verdade nada mais é do que a realidade, considerada por uma inteligência que é capaz de assimilar a realidade. A afirmação de que a sociedade é uma criatura e deve, como consequência disso, prestar um culto a Deus, não vem da criação do homem. Não é uma tirania dos homens corrompidos da igreja, mas é um fato que foi percebido desde os mais antigos filósofos. Ah, está certo, padre. Mas na prática, quem é que vai decidir esse culto do Estado? Não seria arbitrário e intolerante a imposição da religião católica como única e verdadeira religião do Estado? As pessoas têm direito, padre. Elas devem escolher a religião que quiserem. Aliás, não é a própria igreja quem o diz? Eu cito: a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Essa liberdade consiste em que todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer por grupos sociais, quer de qualquer poder humano, e de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência. Assim, padre, nada deve ser imposto às pessoas, nada deve ser favorecido ou reprimido, mas tudo deve respeitar a consciência e a dignidade da pessoa humana. Meus caros fiéis, numa época onde nós nos vangloriamos de estarmos livres como nunca, de respeitarmos a dignidade do homem, nós nunca fomos tão escravos, nunca fomos tão intolerantes como hoje. O santo pároco de Ars já dizia: deixe uma paróquia 20 anos sem padre, ali adorar-se-ão as bestas. No nosso contexto, essa frase vai tomar o seguinte semblante: deixe uma sociedade muito tempo sem religião, sem a verdadeira religião, e ali adorar-se-ão as coisas mais lamentáveis. Respondamos então a essas tolices da moda de hoje. Tendo tomado consciência que a religião é algo natural ao homem e à sociedade, devemos considerar agora que Deus escolheu um culto para si. Esse culto é fundado numa pessoa, a pessoa divina de Jesus Cristo. No regime da antiga lei, do Antigo Testamento, Yahvé era o Deus que se revelou particularmente ao povo de Israel. Israel era o único povo de Yahvé. Cada povo tinha o seu Deus, ou deuses. E ninguém era livre para deixar o culto desse Deus. Somente se a pessoa deixasse o seu território, pois havia uma crença de que o poder dos deuses era limitado ao território. E mesmo em Israel havia tal crença. É pouco a pouco que Israel vai se dando conta do domínio universal de Yahvé sobre todo o mundo. Jonatas é o exemplo por excelência de tudo isso. Quando, querendo fugir do poder de Yahvé, ele se dá conta de que não há escapatória. Seja para onde ele for, o Senhor o acompanhará e o fará cumprir a sua vontade. Em relação a isso, nós nos lembramos perfeitamente do Salmo 138. Eu cito: ó Yahvé, para onde ir? Longe do teu sopro. Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se deito no Sheol, aí te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá, aparentemente longe de ti, mesmo lá a tua mão me conduz, e a tua direita me sustenta. Se eu dissesse,
Ao menos a treva me cubra e a noite seja um cinto ao meu redor. Mesmo a treva não é treva para ti, tanto a noite como o dia são iluminados por ti. Sim, meus caros fiéis, Deus, apesar de ter escolhido um povo específico, é Deus de tudo e de todos. Nada escapa do seu domínio. Ora, esse Deus se revelou. Ele se revelou a um povo, o povo judeu. Esse povo foi certo o objeto de uma revelação específica, mas também uma revelação que deveria ser comunicada a todos, que exigiria a integração de todos os seus adeptos a esse povo. Essa revelação chegou à plenitude em Jesus Cristo. Jesus disse claramente: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não é possível conhecer a Deus fora de Cristo. O povo judeu, rejeitando a Cristo, foi rejeitado por Deus. Deus formou para si um novo povo, a igreja. A igreja é, portanto, detentora da verdade, pois ela ocupa o lugar de Cristo na terra, uma vez que ele já não está mais aqui presente fisicamente. O que queremos que fique claro, meus caros fiéis, é o seguinte: Deus escolheu um modo de ser cultuado. Deus escolheu um modo de se revelar ao homem, e esse modo é unicamente por Jesus Cristo. Jesus, enquanto subia aos céus, deixou muito claro isso para nós. Todo poder me foi dado sobre o céu e a terra. Ide, portanto, fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que Jesus Cristo está presente conosco se ele não está mais aqui? Pela igreja. A igreja é a presença de Jesus Cristo agora na terra. Ah, padre, mas para crer e professar essa doutrina é preciso ter a fé, algo que é sobrenatural. Ora, sendo o Estado uma instituição natural, ele não pode professar algo que excede a razão humana. Logo, o Estado não pode se declarar católico. Eis aí, meus caros fiéis, um grande erro, uma grande falácia dos inimigos de Cristo Rei. Uma coisa nós devemos conceder, de fato: a fé é um dom que nem todos possuem. Para possuir é preciso aceitar a revelação feita pela pessoa de Jesus Cristo, o que não ocorre sem uma graça especial. Mas e aí? O que fazer? Calar-se diante de uma sociedade irreligiosa, indiferente por respeito humano? Uma sociedade que vê a igreja como uma espécie de ONG? Não seria essa atitude, por acaso, similar àquela de quem não acredita mais na verdade? Similar à atitude de Pilatos, de Absalão, que são indiferentes à verdade, que não pensam senão num ganho próprio? Não seria se esquecer que o último fim do homem não é um fim natural, mas um fim sobrenatural? Que o fim natural não tem sentido algum senão quando vem separado do seu fim sobrenatural? Ó homens fracos na fé, por que tendes medo? Dizia Jesus quando o barco parecia afundar. Ao contrário, meus caros fiéis, sejamos corajosos, proclamemos a verdade sem medo. No reino de Cristo, o erro, a mentira, o pecado não tem lugar algum.
Mesmo se ninguém mais crê na fé católica, nós, católicos, nós cremos. Esta é a nossa vitória, a nossa fé, nos dizia São João. Portanto, o que vos propomos hoje é o seguinte: sejamos verazes, ou seja, digamos sempre a verdade. Extirpemos a mentira das nossas vidas. Foi por uma mentira que o pecado entrou no mundo, é pela uma verdade que o reino de Jesus Cristo vai se implantar no mundo. E isso não só no domínio da doutrina católica, mas no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos trabalhos, na família, na nossa maneira de ser, na maneira de se portar. No menor ato que seja, não sejamos católicos apenas no domingo, mas tenhamos uma vida católica. Não afirmamos a verdade à toa, mas afirmamos a verdade com convicção. Possamos banir a mentira das nossas vidas. É assim que cooperaremos ativamente com o reino de Jesus Cristo. Tanto nas coisas particulares, quanto nas coisas mais importantes públicas, proclamemos sempre a verdade. A verdade com atos. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ó Divino Espírito Santo, Espírito de verdade, vinde sobre nós hoje, atualizai em nós o dom da força. Força, primeiro, para resistir contra os ataques e os erros dos inimigos da fé. Força também para atacar o pecado da mentira com a verdade pronunciada desde sempre pelo Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.